SA, na época, não era uma SA de capital aberto que vendia ações na bolsa e conquistava o capital necessário para as suas atividades, né? Quer dizer que hoje o que você assiste em Maringá, no começo na sua gestão, foi uma luta árdua de ligar Maringá com o resto do país. Com o resto do mundo. Tanto no transporte, com a comunicação, exatamente. até mesmo com a informação. Maringá estava isolada, e se chovesse, não tinha jeito. Tem uma discussão, inclusive, na Assim, que eu achei interessante. É uma discussão sobre uma cruzeta de um teletipo, de um cabo de teletipo, né? Essa é uma discussão que eu achei, primeiro porque o termo, né, teletipo, você precisa explicar um pouco para a gente o que foi essa discussão. Foi uma discussão séria, inclusive de devolução de dinheiro de uma companhia que estava construindo isso em Maringá e que assim estava financiando, bem na época da construção da sede, que a construção da sede foi feita na sua gestão, né? Naquela época predominava o serviço de telex, né? Uhum. Né? E o telex é por fio. E a cruzeta é um dos elementos que vai sobre o poste. Naturalmente foi destruído e houve o desleixo e não se substituía isto e causou a discussão. É o desespero de tentar entrar em contato com o resto do país. Naquela época também se usava muito rádio. Rádio amador. Transmissor, rádio amador. E isto criava problemas com o serviço de fiscalização de telecomunicações na época. Eu não me lembro bem o nome do órgão, mas o órgão vivia por aí tentando lacrar as estações de rádio, aquela coisa toda. Enfim, existiam problemas bastante peculiares. Depois saiu um novo sistema de transmissão que era o SSB, Single Side Band, que não gerava interferências nas demais comunicações que havia e melhorava muito o sistema de transmissão, mas tinha que ir ao elemento que equivale hoje, vamos dizer, a Embratel, não sei, Nacional de Telecomunicações, ao Ministério Nacional de Telecomunicações. Para conseguir uma licença era um sacrifício enorme, né? Uma das coisas que envolve um pouco isso é que na década de 60 houve uma grande mudança política no país. Também. O movimento militar, de 1º de maio, estamos prestes a comemorar ele de novo, né? E a questão que Maringá, quer queira, não teve uma repercussão sobre isso. Como nós comentávamos agora há pouco, o senhor chegou a vivenciar um pouco a questão da pressão ideológica sobre os chamados ditos comunistas ou as propostas socialistas. Como é que foi a vivenciar isso na associação comercial, essa mudança política tão radical no país? Veja, de qualquer forma, a revolução ela foi patrocinada pelos empresários no país. O desconforto já existia a nível de São Paulo, Rio, Minas, não é? Onde os operários estavam sendo insuflados por consequências políticas do governo Jango Goulart, né? Leonel Brizola e outras situações esquisitas ao andamento normal do país. Começaram também a haver violências. Os movimentos mais radicais estavam sediados em São Paulo e atacavam ao empresário que se expunha ou que se opunha àqueles ideais. Houveram mortes, né? Até que, evidentemente, os militares reconheceram essa posição. Eu não sei dizer quais as razões exatas, se foi a visita de Jango à China, se foi algum discurso mal interpretado, mas o país estava caminhando para um ciclo inflacionário que na época era considerado violentíssimo e, se não me engano, girava em torno de 96% ao ano. Imagine o que nós passamos depois. Era bom e não sabia, né? Pois é. Não é isso? Uhum. Mas, então, houve uma situação que se radicalizou em duas correntes políticas. A democrática e a comunista. No movimento político, o que predominou
para a Revolução foi a democracia, combatendo o comunismo. Mas, na realidade, no primeiro período, Castelo Branco, tudo correu muito bem. Costa e Silva, a coisa mudou. Quando houve a mudança de Castelo Branco para os seguintes, os problemas já começaram a aparecer de forma diferente e se considerou um período de ditadura, né? Voltando ao fato de Maringá, eu coincidentemente era presidente da Associação Comercial e presidente do Lions Club de Maringá. Sendo representante das classes produtoras e também de um clube de serviço, o contato havido na época com o pessoal da Revolução acontecia comigo, no meu escritório. E no meu escritório foram colocados todos os arquivos do pessoal dito comunista, que eu tive a oportunidade de examinar e verificar que aquilo não era verdadeiro, e tive a possibilidade de discutir com os membros da Revolução a vida de cada um e o que era cada um. Começando pelo bispo da cidade, só não consegui salvar um, que era um vereador, que fugiu, apavorado, fugiu, cujo nome era José Bonifácio. Mas todos os demais foram devidamente justificados e deixaram de ser comunistas. Esse é um episódio um pouco conhecido, talvez ninguém conheça esse episódio. Não, ninguém conhece. É a primeira vez que estou revelando isso Que importante a isso. público. Que importante. Não é? Mas é importante também salientar que de tempos em tempos, pelo menos uma vez por mês, um comitê da Revolução vinha a Maringá Que interessante. conversar com o presidente da Associação Comercial e do Lions Club. E a eles eram colocados, então, os problemas regionais. E eram muito atentos, muito prestativos e cumpridores dos compromissos assumidos. Isso possibilitou algumas melhoras ou não? Muitas de melhoras. Contato? Muitas melhoras. Nós conseguimos um fluxo de contato que consolidou a credibilidade de Maringá junto ao governo federal. Melhorou sensivelmente ainda o contato com o governo estadual. E a nível municipal, nem se fala. Não é? As situações mais difíceis que se encontravam na época continuavam sendo ainda produção, transporte, energia, não é? Já num nível de problemas menores, mas era o Maringá para o interior e não o Maringá para Curitiba ou para Londrina. Avançar à frente de ocupação, Sim, seria isso? exatamente, avançar na frente de ocupação. E a situação do café, que se encontrava com problemas de superprodução, não é? E já se falava em substituir as lavouras de café, não é? Em queimar café. Os armazéns do IBC, que estão aí, também foram conquistados naquela época, embora abarrotados, cumpriram missão por algum tempo. Não é? A política do café não foi das mais felizes, porque deveria ter sido acelerado de maneira muito positiva a industrialização do café, no sentido do café solúvel. Londrina conseguiu consolidar a sua posição, não é? Maringá não conseguiu capital suficiente para consolidar a sua posição na época, exatamente porque o projeto de Londrina era grande demais. E esse projeto previa absorver parte da produção daqui também. Mas se considerava
que o Paraná não era totalmente